Tony, já estamos no começo de setembro, propaganda eleitoral já está na TV e nos rádios. Como é que você vê o cenário hoje? Olha, eu acho que você tem um fato e duas hipóteses nessa eleição. Um fato é que você tem o voto do Bolsonaro consolidado em 20%. E até agora, pelo menos, eu não tenho visto nenhuma pesquisa mostrando que está ocorrendo essa tão esperada desidratação do voto que ele tem. Que não quer dizer que isso não pode vir a acontecer nas próximas semanas, né? Lembrando que é uma campanha muito curta, então tem que acontecer nas próximas semanas, né? Já estamos em setembro, como você acabou de dizer. Outra hipótese é que a televisão exatamente vai alavancar a candidatura do Alckmin, que obviamente é parte dessa desidratação do Bolsonaro, já que o Alckmin, para ir para o segundo turno, tem que tirar votos do Bolsonaro, né? Não tem voto suficiente no campo da direita, a meu ver, para ele conseguir ir para o segundo turno sem tirar votos do Bolsonaro. Então, mas esse, por enquanto, é uma hipótese, porque também não tem visto nenhuma pesquisa mostrando que o Alckmin subindo de uma maneira consistente, né? Sempre dentro da margem de erro. E a terceira hipótese é a transferência de votos do Lula, né, ao Haddad. De novo, é uma coisa que tem que acontecer muito rapidamente, mas não tem nenhuma pesquisa que eu tenho visto mostrando que isso, de fato, esteja acontecendo. Mas também pode acontecer nas próximas semanas. Um segundo turno entre Bolsonaro e o candidato PT, se for Haddad, é muito ruim para o mercado? O mercado ainda vê o Bolsonaro como um bom nome, apesar de que ele passar dele de esquerda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu não sei como o mercado vai reagir, mas obviamente essas duas candidaturas, eu acho que na cabeça do mercado tem um problema do modelo, como eles vão lidar com o Congresso, tá? Porque são duas candidaturas minoritárias em termos de apoio congressual neste momento, né? A única candidatura que parece que já nasceu com uma base sólida é do Alckmin. Acho que por isso que até o mercado favorece um pouquinho essa candidatura, tanto em termos de propostas, etc. e tal, mas de fato que ele já, se ele ganhar, ele já vem com uma base mais ou menos formada para eventualmente poder aprovar as reformas que o mercado julga ser necessárias da parte fiscal. Isso não é verdade no caso do Bolsonaro, né, que é um candidato anti-establishment, então, portanto, de uma certa maneira, é um candidato antipolítica, aquela política que está aí, apesar de ser do Congresso por vários anos, etc. e tal. Então tem uma certa dúvida de como ele vai lidar com o Congresso, e também o PT. O PT hoje é uma força minoritária, né, como partido, né, só tem o PCdoB coligado com ele, alguns partidos menores, então uma eventual vitória do Haddad também levanta essa dúvida, né, qual será a base de apoio que o Haddad terá no Congresso. Muita gente compara o cenário atual com 2002. Em 2002 a gente tinha uma situação fiscal ok, não tinha reserva cambial como agora e havia uma crise de confiança com o possível governo do PT. Hoje a gente tem uma crise de confiança, situação cambial ok, mas o fiscal está muito ruim. Como é que você vê esses dois momentos? Então, a grande fragilidade que o Brasil tem é fiscal nesse momento, né? Então, até a gente compara nesse ambiente externo muito ruim para os emergentes, né? A gente vê o que está acontecendo com a Turquia e a Argentina especificamente. Lá isso está acontecendo porque eles têm fragilidades externas, né? Conta corrente e necessidade de financiamento externo. O Brasil não tem isso. Nossa conta corrente está basicamente zerada. A gente tem um grande problema fiscal, mas é uma dívida que a gente mesmo está financiando. 90%, mais ou menos 90% da dívida local está na mão de investidores brasileiros. E até o momento que esses investidores, na medida que esses investidores ficam rolando essa dívida, esse problema fiscal não aparece de verdade no mercado, né? A tendência do investidor brasileiro é ficar em casa. É muito difícil o investidor brasileiro sair de casa. Onde isso aconteceu de fato foi em 2002. 2002 foi uma instância onde teve saída de fluxo de capital de saída de investidores locais, tá? Mas na verdade foi a única. Todas as outras crises depois de 2002, inclusive a de 2015, você não via muita saída de investidor local. O que você vê é um investidor local fazendo hedge dentro do mercado brasileiro. Isso não gera um problema de financiamento ou rolagem da dívida. Então, até esse problema acontecer, não tem problema, né? Aquela coisa, né? Pode acontecer a qualquer momento. E eu acho que, obviamente, vai depender muito do resultado eleitoral, porque para as pessoas ficarem tranquilas na ideia que você pode ficar rolando a dívida, até se isso implica também fazer um hedging no dólar, você não tem a manifestação desse problema. Agora, se alguém se eleger e realmente mostrar que não vai querer encaminhar as reformas, aí você pode começar a ter uma saída de investidor local. O perfil da dívida hoje permite uma rolagem mais tranquila do que há alguns anos?
Olha, você tem muito instrumento que já te dá alguma proteção, né? Se você levar em conta a posição de compromissadas que o Banco Central tem junto ao mercado, LFT, NTN-B, etc., grande parte da dívida, e a capacidade de você fazer hedge em dólar, porque o Banco Central oferece os swaps, que já superam 40 bilhões, então isso já está na mão do mercado. A posição ativa do mercado, quando você leva tudo isso em conta, é bastante tranquila, porque você tem ou hedge em dólar ou hedge de taxa de juros, né, na medida que você não tem uma taxa de juros fixa. Muito pouco da dívida, na verdade, corre risco de duration. Então, isso deixa o mercado um pouco mais tranquilo para enfrentar a turbulência. Exatamente, o Banco Central faz esse papel de oferecer mais ou menos mecanismos de hedge ou via swap ou via posições compromissadas. Quais são os cenários de dólar que o banco vê para final de 2018 e 2019? A gente fez um cálculo recentemente baseado em modelos econométricos, vários modelos, e a gente viu que o valor, o que parece ser um valor justo para o dólar nesse momento, levando em conta várias variáveis, né, ao redor de 13,50. Tá? Obviamente tem um prêmio acima disso que você está vendo se manifestar no mercado, é um prêmio de risco que o mercado está pedindo, fazendo o dólar ficar, o real ficar mais barato do que deveria em função de todos esses riscos que a gente acabou de discutir. Se esses riscos começarem a decair em termos de intensidade depois da eleição, e deveriam, porque no mínimo depois da eleição você já sabe quem vai ser o presidente, então uma incerteza foi embora, né? Se esses riscos começarem a decair, a gente deve voltar a trabalhar com níveis mais próximos a esses níveis fundamentais. Agora, eu não vejo isso acontecendo do dia para a noite, porque quando a gente acordar depois do segundo turno, e eu acredito que haverá um segundo turno, e a gente vê quem é o presidente, ainda assim haverá várias dúvidas sobre a capacidade desse presidente encaminhar as reformas. Então, o mercado ainda vai pedir algum prêmio, mas um prêmio menor. A gente fez alguns cálculos, de novo, baseados em estatísticas, para ver qual é a velocidade possível da queda do prêmio, pressupondo que o prêmio atual ainda seja o prêmio em outubro, que é uma grande pressuposição, porque eu acho que o prêmio pode até aumentar, para falar a verdade, né, entre agora e outubro. Estaria ao redor de 3,75, tá? 3,70, 3,75, que é a nossa previsão oficial para o final do ano. Mas pressupõe que há um resultado eleitoral que diminui o nível de incerteza que a gente está vendo hoje. Como é que você vê a capacidade de crescimento do país nos próximos anos? Tem duas questões aí. Primeiro, tem o que a gente chama de ato de produto, né? Quer dizer, a economia não está operando na sua capacidade instalada. Se você tem um ambiente muito positivo de um momento para o outro, né, tanto em termos de vistas financeiras, mas também nessas questões políticas, a gente podia fechar esse ato mais rapidamente. Portanto, tem um nível de crescimento temporário acima do nosso potencial. A gente acha que o potencial da economia brasileira, infelizmente, é muito baixo, tá, em função de várias razões, ao redor de 2% ao ano. Tá? Mas daria para a gente crescer entre 2,5% e 3% por pelo menos 2 anos, ou até um pouquinho mais, para falar a verdade, antes de bater nessa capacidade que já está instalada, pressupondo também que haverá algum investimento para aumentar a capacidade que já existe. Aí teria aumento de produtividade e a saída para o crescimento maior. Na verdade, tem 3 coisas que eu acho que são mais importantes, né? Crescimento é feito de vários pedacinhos, né? Mas tem 3 coisas. Primeiro, essa questão da produtividade, que na economia brasileira é muito baixa e tem a ver com reformas. Então, realmente tem que encaminhar todo tipo de reforma, é uma agenda muito extensa, muito microeconômica, tá, para você eventualmente aumentar essa produtividade. Segundo, o país investe muito pouco, a taxa de investimento em PIB é baixíssima e a gente está operando hoje no range mais baixo de um nível que já é baixo, né, ao redor de 14% do PIB. Quando a economia estava crescendo 4,5%, era 19,20%. Tá? Então, te dá uma ideia de quanto a gente tem que investir. Eu acho que a gente não vai investir nesses patamares até que o Estado deixe mais dinheiro na mesa, né? Diminuindo esse déficit fiscal, que no final do dia faz um crowding out, né? Se o Estado está pegando todo o dinheiro para financiar a sua dívida, tem menos dinheiro sobrando para ser investido na economia real. O que vai militar contra o nosso crescimento nos próximos anos são fatores demográficos, tá? A economia brasileira, a população brasileira vai envelhecer bastante nos próximos anos e, portanto, a quantidade de gente jovem entrando no mercado de trabalho vai diminuir. Tá? Isso é uma coisa, como a gente vê em países europeus, Japão, etc., quando esse tipo de movimento demográfico acontece, a taxa de crescimento cai.
Tá? Então isso é uma coisa, esse fim do bônus demográfico é uma coisa que a gente vai ter que lutar muito para ficar no mesmo lugar. Então, para ficar nesse 2%, a gente vai ter que fazer alguma coisa para neutralizar o efeito negativo do bônus demográfico. Se a gente quer crescer 3, 4%, vai ter que fazer muita mudança para chegar nesses patamares.